Senhoras e senhores, antes de começar, digam-me de que cidade estão a ver este vídeo neste momento. Deixem-me saber a vossa opinião nos comentários abaixo, porque prometo que esta história é de deixar-vos sem fôlego. Tudo começou com uma noite tranquila, um quarto de hotel e um momento que eu nunca esperava. Deixem-me levá-los de volta àquela noite. O zumbido do ar-condicionado do hotel era constante, quase reconfortante, enquanto eu tirava os sapatos e me sentava na beira da cama. Tinha sido uma longa viagem. Edward insistiu em assumir o volante durante todo o caminho, alegando que eu precisava de relaxar. Ele tinha sempre aquele tom gentil comigo, aquela confiança suave que, ao longo dos anos, se tinha tornado algo que me dava segurança. Estávamos a viajar para uma reunião de família, a primeira desde a morte do seu pai. Edward, o meu filho, tinha se mantido tão forte, mantendo todos unidos. Mas eu conseguia ver isso nos seus olhos, na forma como às vezes se calava, olhando para fora das janelas, como se esperasse que o passado se materializasse e falasse com ele. Ele sentia muita falta do pai, embora raramente dissesse uma palavra sobre isso. Reservei 2 quartos para nós na pousada, mas, devido a um erro, só havia um disponível quando chegamos. Hesitei no início. Edward e eu não dividíamos um quarto desde que ele era menino, mas a recepcionista garantiu-nos que o quarto era espaçoso, com 2 camas. Parecia inofensivo. Rimos disso enquanto subíamos de elevador. Eu o provoquei, é melhor não roncar muito alto. E ele sorriu daquele jeito tímido e infantil que ainda o acompanhava, apesar dos 38 anos. Quando entramos, o quarto estava aconchegante, com tons dourados e a luz suave de um abajur. As camas ficavam em lados opostos, com um grande espelho estendendo-se pela parede atrás da penteadeira. Observei meu reflexo e, instintivamente, ajeitei minha blusa. Não sei porquê, eu não estava a tentar impressionar ninguém. Só o fiz, eu acho. Edward jogou a mochila na cama do outro lado e tirou o paletó. Percebi como ele se havia tornado mais independente ao longo dos anos. Mais alto, ombros mais largos, mas ainda se movia com aquela graça silenciosa. Está com fome? Perguntou ele. Saboreando a ideia, sorri. Pedimos serviço de quarto, bife com batatas para ele e um prato de salmão para mim. Conversamos enquanto esperávamos, basicamente sobre nada. As notícias, o reencontro. Ele perguntou sobre a minha saúde, a minha pressão arterial. Sempre tão atento, sempre a observar-me. A comida chegou. Comemos nas nossas camas, assistindo a algo esquecível na pequena tela plana. Não me lembro que filme era. Só me lembro do jeito como ele me olhava quando eu ria de algo que ele dizia. Não era apenas um filho a olhar para a mãe, era algo mais gentil, profundo, curioso. Eu não disse nada. Talvez eu tenha imaginado. Quando terminamos de comer, eram quase 10 horas. Levantei-me e espreguicei-me, arqueando as costas, e vi-me de relance no espelho novamente. A minha blusa tinha subido um pouco, revelando um pouco da minha barriga. Puxei-a de volta casualmente, sem pensar em nada. Mas quando me virei, percebi os olhos de Edward demorando-se. Não na TV, não no prato dele, mas em mim. Parei. Incerta. O quê? Perguntei de leve, tentando fazer piada. Ele piscou, assustado. Ah, nada. Só a pensar. Você parece muito feliz esta noite. É bom te ver assim. Assenti lentamente. É simplesmente bom estar com você. Ele sorriu, mas algo por trás disso tremeu. Sentei-me na cama, cruzando as pernas. Você está bem? Perguntei, inclinando a cabeça levemente. Ele assentiu, rápido demais. É só esta viagem. Está a mexer com as coisas, memórias, coisas que eu pensei ter enterrado. Estendi a mão pelo espaço entre as nossas camas e toquei o seu braço delicadamente. Você não precisa carregar tudo sozinho, Ned. Ele olhou para minha mão e colocou a dele sobre ela. O quarto parecia parado, como se o ar se tivesse tornado denso com algo não dito. Eu sei, ele sussurrou. Às vezes, eu simplesmente não sei onde colocar tudo. Ficamos sentados assim por um momento, a TV piscando, lançando uma luz suave sobre o quarto. Então, ele puxou a mão delicadamente e levantou-se. Vou tomar um banho, disse ele, com a voz tensa. Assenti,
observando-o desaparecer na casa de banho. Ouvi a água correr. Permaneci sentada, com o coração a bater mais rápido do que deveria. Talvez eu estivesse apenas cansada, ou talvez algo em mim estivesse a despertar. Algo que eu não sentia há muito tempo. Quando a água parou, levantei-me e fui até a penteadeira para limpar a maquilhagem. O espelho surgiu à minha frente e, ao inclinar-me com o algodão, vi a porta atrás de mim abrir-se ligeiramente. Vi-o refletido no espelho, sem sair completamente, mas o suficiente para me ver. Ele achou que eu não o via, mas eu vi. Não me mexi. Eu não falei. Havia algo no ar entre nós, invisível, mas denso. Anos de limites, de regras não ditas, de papéis familiares e muros emocionais. Mas, naquele instante, algo mudou. Não se quebrou, apenas mudou. Ele virou-se antes que eu dissesse qualquer coisa, recuando completamente para a casa de banho. Terminei de enxugar o rosto com as mãos, tremendo levemente, não de medo, mas de compreensão. Havia algo que nenhum de nós havia dito em voz alta, mas ambos sentimos. Aquele olhar. Não era vergonhoso, não era raivoso. Estava cheio de saudade, tristeza, necessidade. Sentei-me na cama novamente e esperei. A porta abriu-se. Ele saiu com uma toalha à volta da cintura, sem camisa, e parou quando me viu a olhar, não para longe, mas diretamente para ele. Nenhum de nós disse uma palavra e, naquele silêncio, algo se agitou que nos levaria a um momento de verdade inesperada. Algo que eu nunca pensei que aconteceria, mas aconteceu. E tudo começou com um reflexo no espelho de um hotel. Ele ficou parado na porta, a água ainda a brilhar no peito, a toalha enrolada frouxamente na cintura. A suave luz amarela da casa de banho atrás dele fazia toda a cena parecer um sonho ou um momento fora do tempo. Ele parecia inseguro, como se não soubesse se dava um passo para frente ou para trás. Eu não desviei o olhar. Teria sido tão fácil interromper o momento, dizer algo prático, seguro, esperado. Você precisa de outra toalha? Ou deveria secar o cabelo com o secador? Mas eu não o fiz. Apenas fiquei ali sentada, deixando ver que eu tinha visto, deixando saber que eu não estava a fingir e que talvez eu não quisesse fingir. Edward caminhou lentamente até a cama, os pés descalços silenciosos no carpete. Ele sentou-se à minha frente, a toalha ainda na cintura, e inclinou-se para frente com os cotovelos nos joelhos. Ele não me olhou nos olhos. Eu não queria te deixar desconfortável, disse ele após um longo silêncio. Eu só te vejo às vezes, mãe, e não sei como processar o que estou a sentir. Engoli em seco, a minha garganta seca. Não estou chateada, Edward, disse eu gentilmente. Isso fê-lo olhar para cima. Os seus olhos estavam vermelhos nas bordas, não de lágrimas, mas de guardar muita coisa dentro de si. Você não está? Balancei a cabeça. Não. Acho que nós dois andamos a guardar coisas há muito tempo. Ele recostou-se, esfregando as palmas das mãos sobre as coxas, como se estivesse a tentar acalmar algo dentro de si. É que, quando o pai morreu, algo mudou. Comecei a te ver de forma diferente. Não apenas como minha mãe, mas como uma mulher. E odiei-me por isso. Aquelas palavras pairaram no ar como uma confissão. Não feias, não escandalosas, apenas honestas. Dolorosamente, vulneravelmente honestas. Respirei fundo, sentindo o peso do que ele acabará de dizer. Você não precisa se odiar por sentir algo, Edward. Sentimentos não são errados. Eles simplesmente são. Ele estudou meu rosto, provavelmente a tentar ler se eu estava a falar por gentileza ou de algum lugar mais profundo. Eu mesmo não tinha certeza, continuou ele, com a voz mais suave agora. Não se trata apenas de hoje à noite. Houve momentos, como quando estávamos na cozinha no último dia de ação de graças, e você se esticou para pegar uma tigela. Ou quando dançamos no casamento da tia Marcy. Eu senti algo e não sabia o que fazer com isso. Lembrei-me daqueles momentos. Lembrei-me do jeito que a mão dele permaneceu na minha lombar durante aquela dança. Lembrei-me de como a minha respiração ficou presa quando os nossos olhares se encontraram. Cruzei os braços sobre o peito, em parte por nervosismo, em parte por instinto. Edward, eu sou sua mãe e te amo mais do que consigo expressar em palavras. Mas esta noite,
Parece mais do que apenas velhas memórias e sofrimento compartilhado. Ele assentiu lentamente. Parece mesmo. Sentamo-nos em silêncio novamente, um silêncio denso, como se as paredes do quarto se tivessem movido para permitir esta conversa. Eu fico a pensar, disse ele, em como você deve se sentir solitária às vezes, especialmente à noite. E como ninguém vê o quão bonita você ainda é. Eu senti isso como uma pulsação. Os meus dedos contraíram-se no meu colo. Você me vê? Eu sempre vi, ele respondeu. A honestidade na sua voz tocou algo enterrado profundamente em mim. Eu havia passado anos a tentar ser forte, a ser correta, a permanecer na minha posição de mãe viúva, uma mulher que já havia passado do auge. Mas, naquele momento, eu não me sentia ultrapassada. Eu sentia-me vista e, talvez, até desejada. A minha voz saiu mais suave do que eu pretendia. Não sei o que fazer com isso, Edward. Você não precisa fazer nada, ele disse. Eu só precisava que você soubesse. Precisava dizer em voz alta. Assenti, incapaz de falar por um momento. Então, peguei no controlo remoto e coloquei a TV no mudo. O silêncio repentino fez com que cada respiração e batimento cardíaco ecoassem mais alto. Ele olhou para mim como se estivesse à procura de algo, permissão, talvez, ou compreensão. E dei por mim a pensar se nós dois estávamos à beira de um penhasco do qual nunca esperávamos estar perto. Você está com medo? Perguntei. Sim, ele respondeu imediatamente. Mas não de você. Eu mal conseguia respirar. O meu corpo estava cheio de perguntas e sensações que eu não sentia há anos. Era aterrorizante e emocionante. Não sei o que isso significa, sussurrei. Nem para onde vai. Eu também não, disse ele. Mas sei que nunca te contei a verdade antes. Não assim. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Você merece ser amada por tudo o que é, Laura. Não apenas como minha mãe, mas como uma mulher que ainda sente, ainda sofre, ainda quer ser desejada. Ouvir o meu nome sair dos lábios dele daquele jeito, não mãe, foi como um raio na minha espinha. Eu não me mexi, ainda não, mas também não desviei o olhar. Acho, disse eu, tentando manter a voz firme, que precisávamos de levar isto devagar, com cuidado, com respeito. Se é que há algo aqui. Ele assentiu. Claro. O relógio na mesa de cabeceira tic-taqueava suavemente entre nós. E eu percebi, naquele momento, que acontecesse o que acontecesse a seguir. Se retornássemos aos nossos papéis ou ousássemos explorar os limites desta intimidade inesperada, tudo havia mudado. Porque, às vezes, o amor não vem embrulhado em formas esperadas. Às vezes, ele aparece no reflexo de um espelho de hotel quando você menos espera. E uma vez visto, não pode ser desvisto. A noite instalou-se ao nosso redor como um cobertor quente, denso, silencioso e carregado com tudo o que não foi dito. Nenhum de nós se moveu, mas tudo dentro de mim estava a mover-se. Eu podia sentir um zumbido no meu peito, o delicado tremor da compreensão. Edward estava deitado na cama, com as mãos atrás da cabeça, os olhos fixos no teto. Eu observava atentamente a maneira como seu peito subia e descia, o formato do seu maxilar quando ele estava imerso em pensamentos. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, não o menino que criei. Mas também não era exatamente um estranho. Em algum lugar no meio, um homem moldado pela perda, pela saudade, por batalhas silenciosas que eu não tinha visto até então. Eu também me deitei, a minha cabeça afundando nos travesseiros. O meu corpo estava cansado, mas a minha mente não descansava. Eu ficava a repetir o momento no espelho. A maneira como seu olhar se demorava, a maneira como não parecia errado, apenas surpreendente. Não falamos por vários minutos. Apenas ouvimos o zumbido suave do ar-condicionado e o carro a passar ocasionalmente do lado de fora da janela. Mas o silêncio não era mais silêncio. Estava carregado de significado. Então ele disse: Você já se perguntou como teria sido a sua vida se não fosse mãe? A pergunta perfurou o silêncio como uma flecha em movimento lento. Virei a cabeça para ele, embora ele não olhasse para mim. O tempo todo, admiti. Não era algo que eu já tivesse dito em voz alta. Parecia uma traição até mesmo pensar nisso, mas eu tinha. Eu perguntava-me quem Laura poderia ter sido.
Não mãe, não esposa, mas apenas eu. Não me arrependo de ter sido sua mãe, eu disse. Mas, às vezes, pergunto-me sobre as outras vidas que eu poderia ter vivido. Os riscos que não aproveitei. Ele finalmente virou a cabeça. Você acha que esta é uma delas? Exalei lentamente, os olhos fixos no teto. Agora parece uma porta para algo em que eu nunca tinha pensado antes. Algo que eu nem sabia que queria ou podia querer. Houve uma longa pausa antes que ele dissesse: Não quero te magoar ou te confundir, mas há algo especial nesta noite. Parece honesto e raro, como se não estivéssemos a usar as máscaras de sempre. Sentei-me, puxando os joelhos para o peito. Nós dois vivemos em meio a papéis há tanto tempo. Acho que nos esquecemos de como simplesmente ser. Ele também se sentou. A toalha tinha caído sobre os seus quadris, mas ele não procurou roupas, nem se cobriu. Apenas me olhou, profundamente, com firmeza. Você é linda, mãe. O jeito como ele disse isso não soou infantil ou lisonjeiro. Foi reverente, suave, quase sagrado. Engoli em seco. Edward. Eu sei, disse ele. Eu sei como isso soa. Eu sei o que o mundo diria. Mas nada disso muda o que eu vejo. Quem você é para mim. Não apenas a mãe que fazia panquecas e cuidava de joelhos ralados, mas esta mulher aqui. Complexa, linda, solitária. Fechei os olhos por um momento. Essas últimas palavras grudaram no meu peito. Ele viu através de mim de um jeito que ninguém via há anos. Eu não sabia que você sentia tudo aquilo, eu disse, a voz quase um sussurro. Eu não sabia como dizer até agora. Estávamos sentados ali, a centímetros de distância, ainda em camas separadas, mas o espaço emocional entre nós havia desaparecido. Ele estendeu a mão para mim novamente e, desta vez, eu não hesitei. Deixei que ele a pegasse. A sua palma era quente e firme. Continuo a pensar em como chegamos aqui, disse eu. Um quarto por engano, um momento no espelho e, de repente, o mundo inteiro muda. Talvez não tenha sido um engano, disse ele. As palavras fixaram-se em mim, não como uma ameaça, mas como uma possibilidade. Levantei-me e caminhei em direção à penteadeira, novamente a encarar o espelho que começara tudo. O meu reflexo olhou para mim, mais suave agora. Os olhos um pouco úmidos, a boca ligeiramente entreaberta, como se eu estivesse prestes a falar, mas ainda não tivesse encontrado as palavras. Edward veio para ficar atrás de mim, não muito perto, apenas o suficiente para que eu pudesse sentir a sua presença, o seu calor. Ele não me tocou, mas eu podia vê-lo no espelho. O jeito como ele me olhava, com uma gentileza que não era lasciva nem invasiva, apenas cheia de emoção. Não se trata do físico, eu disse. Não só isso. Eu sei. Trata-se de ser vista. Depois de tanto tempo sem ser vista. Ele assentiu, os olhos ainda fixos nos meus no espelho. Exatamente. Então, sem pensar, estendi a mão ligeiramente para trás e os meus dedos roçaram os dele. Ele deu um passo à frente lentamente, até o seu peito ficar logo atrás do meu ombro. As nossas mãos ainda se tocando. O espelho mostrou-nos duas pessoas suspensas no momento de conexão frágil e hesitante, não movidas por impulso, mas por uma espécie de gravidade emocional. Quer que eu volte para a cama? Perguntou ele em voz baixa. Virei-me para ele. O meu peito estava apertado, o meu coração disparado, mas a minha mente estava calma, como se algo mais profundo já tivesse respondido antes que eu pudesse. Não, eu disse. Quero sentar com você. Só ficar com você. E assim fizemos. Sentamo-nos aos pés da cama, lado a lado, a televisão desligada, as luzes fracas. Sem expectativas, sem passos muito longos, apenas proximidade. Uma proximidade real, sem filtros. A sua mão permaneceu na minha e, pela primeira vez em anos, senti-me não apenas amada, mas verdadeiramente compreendida. E foi isso, mais do que tudo, que tornou a noite inesquecível. O quarto havia adquirido um novo tipo de silêncio. Não vazio, não constrangedor, mas pleno. Pleno de presença, de respiração, de tudo que nenhum de nós jamais havia dito antes daquela noite. Sentamo-nos juntos aos pés da cama, ainda de mãos dadas.
A luz fraca do abajur banhava-nos num tom dourado que fazia tudo parecer mais suave, mais frágil, como se aquele momento pudesse desaparecer se nos movêssemos rápido demais. Eu não sabia quanto tempo ficamos ali. Minutos. 1 hora. O tempo havia parado de importar. Eu podia sentir a pulsação do polegar de Edward contra o meu, firme, seguro. A sua presença não estava apenas ao meu lado, estava ao meu redor. Como se ele visse a mulher dentro de mim, que havia sido enterrada sob anos de responsabilidades, perdas e o peso de ser a mãe de alguém, a esposa de alguém, tudo de alguém, menos dela mesma. Você sempre carregou tudo tão silenciosamente, murmurei. Ele olhou para mim, os olhos um pouco vidrados. Aprendi isso com você. Aquilo atingiu mais fundo do que eu esperava. Olhei para as nossas mãos unidas, tão familiares, e ao mesmo tempo, novas. Eu nunca fui boa em pedir o que precisava, eu disse. E eu nunca fui bom em dizer o que sentia. Ele sorriu fracamente. Que par nós somos? Nós dois rimos baixinho, o som quebrando a tensão como uma fina lâmina de vidro. Ele encostou o ombro no meu e eu deixei a minha cabeça descansar lá, instintivamente, como fazia quando ele era um menino, quando estava doente, assustado ou apenas precisava de conforto. Mas isto era diferente. Ele não era mais um menino. E eu não era apenas uma mãe esta noite. Continuo a pensar no que acontece depois disto, eu disse baixinho, com medo de dizer, mas precisando. Amanhã, o reencontro, a viagem para casa. Voltamos a ser quem éramos, disse ele. Mas talvez um pouco mais honestos. Assenti, embora algo dentro de mim se contraísse. Você acha que isto vai mudar as coisas? Ele não respondeu de imediato. Sim, mas não de um jeito ruim. Acho que já mudou. A honestidade dele não me assustava mais. Na verdade, foi a primeira coisa que me fez sentir segura em muito tempo. Não o tipo de segurança que se obtém com trancas de porta ou cintos de segurança num carro, mas o tipo que vem de ser totalmente vista e, ainda assim, aceite. Virei-me para ele, os nossos joelhos agora a tocar-se. Passei a maior parte da minha vida a colocar os outros em primeiro lugar. Admiti. Disse a mim mesma que era isso que as boas mulheres faziam, o que as boas mães faziam. Mas nunca percebi o quanto de mim mesma eu havia deixado para trás. A expressão de Edward suavizou-se. Você não a deixou para trás. Ela ainda está aqui. Ela só precisava de alguém para lembrá-la. Estendi a mão e passei os dedos pela bochecha dele. Os seus olhos fecharam-se como se ele não esperasse o gesto, mas o acolhesse mesmo assim. Quando os abriu novamente, estavam cheios de uma emoção que eu não sabia nomear. Ele não me beijou. Eu não o beijei. Não era disso que se tratava aquele momento. Em vez disso, ele encostou a testa na minha e ficamos ali, conectados pela respiração, pela verdade e por uma ternura estranha e dolorosa, que de alguma forma parecia mais íntima do que qualquer coisa física poderia ser. Eu te amo, Edward, sussurrei. Eu também te amo. Não era apenas familiar. Também não era romântico. Era algo mais profundo, mais obscuro, mais sagrado do que as categorias que o mundo tenta atribuir. Abraçamo-nos assim por um longo tempo. Por fim, ele ajudou-me a deitar, cobriu-me com cobertor, apagou a luz. E quando subiu para a cama dele, em frente à minha, nenhum de nós falou. Não precisávamos. O ar entre nós ainda continha tudo. O espelho, o olhar, as confissões, a compreensão. De manhã, a luz do sol penetrava pelas cortinas transparentes, pincelando a borda do quarto com dourado. Acordei a sentir-me mais leve. Não porque tudo fizesse sentido agora, não fazia, mas porque algo dentro de mim havia sido reconhecido. Não como mãe viúva ou a mulher bonita de alguém, apenas como Laura. Quando Edward se mexeu e se sentou, os nossos olhares encontrarão-se. Sorrimos. Sem peso, sem culpa, sem vergonha. Bom dia, ele disse. Bom dia. Vestimos-nos em silêncio, fizemos as malas, compartilhamos café e muffins velhos do hotel. E então saímos daquele quarto, mas não do que aconteceu lá dentro. Porque aquela noite não foi sobre cruzar limites, foi sobre redescobrir a conexão. E eu sei que o mundo nunca entenderia a complexidade disso. Talvez nem eu mesma entenda completamente. Mas, naquele quarto com meu filho,
não como mãe e filho, mas como duas pessoas despojadas de pretensão, encontrei algo que eu nem tinha percebido que havia perdido. E nunca esquecerei o que ele disse: você merece ser vista. Sempre. Foi naquele momento que tudo mudou, silenciosamente, para sempre.